Bom dia, primeira série do ensino médio. E aí, como é que foi o feriado? Como é que foi essa folga, né? Meninos, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? Já trabalhei com vocês, né, no início, as substâncias inorgânicas. Agora, falando de substâncias orgânicas, nós vamos trabalhar aquelas substâncias que apresentam, né, carbono e hidrogênio na sua composição química. Tá? As principais substâncias inorgânicas que nós vamos trabalhar são carboidratos, proteínas, lipídios, enzimas, tá? Que entra no grupo de proteínas também, nós vamos ver. Ácidos nucleicos. Esses são as principais substâncias orgânicas que nós vamos trabalhar. Bom, Fernanda, mas o gás carbônico tem a presença de carbono, porém não é considerado uma substância orgânica. Por quê? Porque, na verdade, ele é um componente que não apresenta características físicas e químicas que façam com que ele seja agrupado dentro das substâncias orgânicas, tá? Como nós vamos falar de substâncias orgânicas, nós vamos falar um pouquinho das características dessas substâncias orgânicas. Que características são essas? As características principais das substâncias orgânicas é que elas participam da estrutura dos organismos, tá? Elas são fontes energéticas para os organismos, para os seres vivos, e ainda elas participam das informações, né? Na verdade, elas são controladoras, né? Controlam ali como que vai ser o metabolismo, tá? Mas também elas guardam as informações necessárias das células. Primeira substância orgânica que nós vamos trabalhar são os carboidratos. Os carboidratos, eles são substâncias orgânicas conhecidas como açúcares, glicídios, tá? Essas substâncias, elas são ótimas, são riquíssimas fontes de energia, tá bom? Nós vamos falar de 3 principais carboidratos, que são os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Eles são classificados nessas 3 ordens dependendo da quantidade de carbono que cada uma dessas substâncias carregam, tá bom? Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os monossacarídeos. Os monossacarídeos nós temos a glicose, tá? Galactose, a frutose, a ribose e desoxirribose, tá? São os principais monossacarídeos. Ribose e desoxirribose são carboidratos, né? São monossacarídeos que participam da composição do material genético, do DNA e do RNA. Tá? Então, na verdade, a ribose e a desoxirribose, elas estão classificadas como carboidratos de informações, tá? Ou carboidratos que controlam ali a organização, as funções das células, tá ok? Aí nós vamos falar de sacarídeos, polissacarídeos, né? Conforme nós vamos aumentando ali a quantidade de carbonos, nós vamos tendo classificações maiores de carboidratos, ok?